Olá, meu nome é Patrícia, sou professora de Direito Administrativo e hoje eu trouxe um assunto muito cobrado nas provas de concurso, que é o assunto atos administrativos. Vamos trabalhar com a extinção do ato administrativo, por meio da anulação e da revogação do ato. Então, o nosso ato administrativo ele pode ser extinto das mais variadas formas. As mais cobradas em concurso são a anulação e revogação do ato. Professora, o que eu preciso saber a respeito da anulação e da revogação do ato administrativo? Bom, você precisa saber quem anula o ato, quando o ato é anulado, quais são os efeitos, a revogação, quem revoga, quais são os efeitos, se tem prazo ou não. Para isso, vamos montar o seu caderno, vamos fazer um esquema de perguntas e respostas, 4 perguntas e 4 respostas. As mesmas perguntas que eu fizer para anulação, eu vou repetir para revogação. Então, arrume o seu caderno e vamos começar pela anulação. Lembrando que são 4 perguntas. As mesmas da anulação, a gente repete lá na revogação. Primeira pergunta, anulação. Quando o ato é anulado? O ato é anulado quando ele é ilegal. O ato vai ser anulado quando ele for ilegal. Professora, mas quando o ato é ilegal? Ele é ilegal quando ele violar a lei. Quando o ato contrariar a lei, ele será considerado ilegal e deverá ser anulado. Vamos a um exemplo. José foi nomeado para um cargo que exigiu prévio concurso público. Vamos imaginar a situação de um cargo de delegado federal. Obrigatoriamente tem que ter o prévio concurso público, mas José não se submeteu a esse concurso e foi nomeado para o respectivo cargo. Essa nomeação de José obrigatoriamente deverá ser anulada porque foi um ato ilegal. Então, primeira pergunta, quando o ato é anulado? Ele é anulado quando ele é ilegal. Segunda pergunta, quem tem o poder de anular o ato administrativo? Quem anula o ato administrativo? A própria administração pública. Então, quem anula um ato administrativo? A administração. Ela tem o poder de anular os seus próprios atos com base no princípio da autotutela. O princípio da autotutela dá à administração pública o poder de anular os seus próprios atos quando eles forem ilegais. Professora, a administração precisa ser provocada para anular um ato administrativo? Não. Ela sozinha, de ofício, ela vai anular o ato quando encontrar nele um vício de legalidade. Então, o ato administrativo ele é anulado pela própria administração pública, independentemente de provocação, porque a administração pública trabalha no princípio da autotutela, amplamente reconhecido pela nossa jurisprudência. É só a administração que anula os atos administrativos? Não. A administração pública ou o Poder Judiciário. O Poder Judiciário também tem o poder de anular os atos administrativos quando eles forem ilegais. Trabalhando no artigo 5º da Constituição, no seu inciso 35, artigo 5º, inciso 35 da Constituição, que diz que nenhuma lesão ou ameaça a direito ficará excluída da apreciação do Poder Judiciário. Nenhuma lesão ou ameaça a direito ficará excluída da apreciação do Poder Judiciário. É o famoso princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Então, o Poder Judiciário, com base nesse princípio, sim, ele vai fazer o controle de legalidade dos atos administrativos. Então, não se perca. Primeira pergunta foi: quando o ato é anulado? Ele é anulado quando ele for ilegal. Segunda pergunta, quem tem o poder de anular os atos administrativos? A própria administração pública ou o Poder Judiciário. Terceira pergunta, num total de 4, não esqueça. Terceira pergunta, quais são os efeitos da anulação? Os efeitos da anulação são ex tunc, eles retroagem. Os efeitos da anulação são ex tunc, eles retroagem. Então, imagina que o ato tenha sido praticado em janeiro e ele foi anulado em março. De janeiro a março ele produziu seus efeitos? Sim. Mas quando esse ato é anulado, o que é que acontece? A anulação, volta e nada do que aquele ato produziu vai permanecer. Porque a súmula 473 do STF diz que de atos ilegais não se originam direitos. Súmula 473 do STF diz que de atos ilegais não se originam direitos. Portanto, se o ato ilegal foi praticado em janeiro, um exemplo, e em março eu anulo esse ato, ele vai ter todos os seus efeitos anulados, porque de atos ilegais não se originam direitos. A anulação, portanto, gera efeitos ex tunc, retroage. Quarta e última pergunta. Tem prazo para anular o ato administrativo? Existe um prazo para que a administração pública anule os seus atos?
Sim, existe, e o prazo é de 5 anos. Vamos trabalhar aqui com a lei muito importante, principalmente para você que faz concurso na área federal. É a Lei 9784 de 99. Lei 9784 de 1999. É a Lei do Processo Administrativo no âmbito federal. Lei 9784 de 99. É uma lei de suma importância para o direito administrativo. E aqui na anulação, no seu artigo 54, ela diz especificamente que os atos administrativos serão anulados pela administração pública num prazo decadencial de 5 anos. Um prazo decadencial de 5 anos, preste atenção. Se é um prazo decadencial, ele não se interrompe, ele não se suspende, ele não se prorroga. Se é decadencial, ele não se interrompe, ele não se suspende, ele não se prorroga. Decadencial de 5 anos, veja, a administração pode anular os seus próprios atos num prazo decadencial de 5 anos. Professor, e esse prazo de 5 anos, ele é contado a partir de quando? Da data em que o ato foi praticado. Da data em que o ato foi praticado. Se no seu concurso disser que esses 5 anos são contados da data em que o vício é descoberto, está errado. É da data em que o ato foi praticado. Ah, mas eu só descobri o erro, o vício do ato 10 anos depois. Acabou. Aconteceu o que nós chamamos de uma convalidação tácita. Não é possível que a administração anule esse ato, porque o prazo dela é de 5 anos a contar da data em que o ato foi praticado. Veja, esse prazo de 5 anos, ele serve apenas para os beneficiários de boa-fé, diz o artigo 54. Esse prazo de 5 anos, ele é aplicável apenas para o beneficiário do ato ilegal que estava de boa-fé. Se por acaso aquele sujeito estava de má-fé e foi beneficiado pelo ato ilegal, a administração pública não terá um prazo de 5 anos. Ela não terá prazo para anular o ato. Esse prazo de 5 anos que a administração pública se submete é apenas para o beneficiário de boa-fé, diz o artigo 54 da 9784 de 99. Muito bem, as mesmas perguntas nós vamos fazer para revogação do ato administrativo. As mesmas perguntas que fizemos na anulação, nós vamos jogar na revogação do ato administrativo. Primeira pergunta, quando eu revogo um ato administrativo? Primeira pergunta, quando eu revogo um ato administrativo? Olha, o ato administrativo ele vai ser revogado quando ele for legal. O ato administrativo, na sua revogação, transita na legalidade do ato. Professora, mas se o ato é legal, eu vou revogar por quê? Porque ele se tornou inconveniente e inoportuno. Ato inconveniente, ato inoportuno ao interesse público, ele deverá ser revogado. Deverá ou poderá? Bom, aqui nós trabalhamos com a discricionariedade do administrador. Então, é poderá, enquanto na anulação é deverá, porque o ato é ilegal. Se eu trabalho na discricionariedade, na oportunidade, na conveniência, eu trabalho no poderá. A administração, dentro da sua discricionariedade, decide se revoga ou não o ato. Se ele não for mais conveniente, se ele não for mais oportuno, a administração pública vai revogar. Então, primeira pergunta, quando eu revogo um ato administrativo, eu revogo quando ele for legal. Mas eu não quero mais, ele não me interessa mais por questões de oportunidade e de conveniência, então eu revogo. Me dá um exemplo. Vamos imaginar nas férias de um determinado servidor público. Ele tira seus 30 dias de férias e quando está no gozo, no decorrer das suas férias, a administração pública sente a necessidade da sua volta porque está atolada de serviço. Poucos servidores, alguns de licença para tratamento de saúde e eu estou precisando que aquele servidor que estava de férias retorne ao seu trabalho. Eu revogo as férias dele. Perceba. Aqui a revogação aconteceu dentro de um ato legal, concessão de férias, mas que naquele momento se tornou inconveniente, se tornou inoportuna ao interesse público. Então eu revogo o ato. Segunda pergunta. Quem tem o poder de revogar os atos administrativos? Segunda pergunta. Quem tem o poder, quem tem a competência para revogar os atos administrativos? A própria administração pública. Repare. A administração pública ela tem o poder de anular os seus atos, ela tem o poder de revogar os seus atos. Eu estou trabalhando com o chamado princípio da autotutela, que confere à administração pública o poder de anular, o poder de revogar os seus próprios atos. E aqui ela revoga quando ela considerar o ato inconveniente, quando ela considerar o ato inoportuno, é um controle de mérito. Professora, e o judiciário? Já aprendi que ele pode anular. Judiciário revoga os atos administrativos? Não. É muito comum as provas perguntarem o seguinte:
O Poder Judiciário pode revogar os atos do Poder Executivo? A resposta é não. Por quê? Porque aqui é um controle de mérito e o Judiciário não faz controle de mérito, o Judiciário faz controle de legalidade, não faz controle de mérito. Então o Judiciário não pode revogar os atos, por exemplo, do Poder Executivo. Mas preste atenção numa coisa muito importante. Todos sabemos que os poderes têm as suas funções típicas e atípicas. O Poder Judiciário tem a sua função típica de julgar, mas tem a sua função atípica de administrar. E quando ele estiver administrando, por exemplo, fazendo uma licitação, fazendo um concurso público, sim, ele poderá revogar. Mas veja, ele irá revogar os seus próprios atos na sua função atípica de administrar. Os atos da administração pública, jamais, porque é um controle de mérito e isso ele não tem competência. Ele faz apenas um controle de legalidade. Então não se perca, quem tem o poder para revogar os atos administrativos? Somente a própria administração, judiciário só se for os seus próprios atos. Terceira pergunta no total de 4. Terceira pergunta, quais são os efeitos da revogação? Os efeitos da revogação são ex nunc. Os efeitos da revogação são ex nunc. Revoguei, pratiquei um ato, por exemplo, em janeiro. Revoguei em março. Professora, os efeitos vão ser produzidos a partir de quando? Da data em que você revoga. Eles não retroagem. Tudo o que aconteceu para trás é respeitado. Eu revogo hoje, então é daqui para frente. Por quê? Pelo simples fato do ato ser legal. Hoje é que ele se tornou inconveniente. Então a revogação vai produzir efeitos para frente e não para trás, como é a anulação. Então vamos imaginar aquele exemplo que eu dei no início a respeito das férias de um determinado servidor público. As férias desse servidor, que ele gozou 15 dias de férias e eu revoguei na metade das suas férias, um total de 30 dias, o que aconteceu para trás eu respeito, não há como revogar. Mas daquele 15º dia para frente não há mais férias, eu revoguei. Por isso que os efeitos da revogação são ex nunc, de hoje para frente. Quarta e última pergunta. Tem prazo para revogar os atos administrativos? Nós trabalhamos com prazo porque lá na anulação são 5 anos. E na revogação existe prazo? Não. Não temos prazo temporal para revogar os atos administrativos. Ao contrário da anulação, que o prazo é de 5 anos, na revogação não temos prazo para anular os atos administrativos. Cuidado, não temos prazo temporal, mas prazo material nós temos. Como assim? Eu não tenho 1 ano, 2 anos para revogar o ato, mas eu tenho prazo material. Determinados atos são chatos e não admitem serem revogados. Que atos são esses? Ato que já produziu os seus efeitos, claro, né? Se ele já produziu os seus efeitos, não há como revogá-lo. Se eu concedo férias a José e ele goza os seus 30 dias de férias, não há como revogar as férias desse servidor, elas já foram tiradas, já foram usufruídas. Então, ato que já produziu os seus efeitos, ato que gere direito adquirido. Por que ato que gera direito adquirido não pode ser revogado? Porque a súmula 473 do STF é clara ao dizer que a administração pública revoga os seus próprios atos, respeitados os direitos adquiridos. Terceiro ato que não pode ser revogado, ato vinculado. E por que ato vinculado não pode ser revogado? Porque ato vinculado não tem as duas palavrinhas mágicas, oportunidade e conveniência. Eu só revogo o ato discricionário porque tem sim oportunidade e conveniência. Ato vinculado não tem oportunidade, não tem conveniência. Imagina a aposentadoria compulsória do servidor público aos 70 anos de idade. Não há como revogar. É um ato vinculado. Não tem oportunidade, não tem conveniência. Mais 2 exemplos de atos que não podem ser revogados. Ato que faça parte de um procedimento e meros atos administrativos. Ato que faça parte de um procedimento e meros atos administrativos não podem ser revogados. Meros, simples atos administrativos, como, por exemplo, uma certidão e um voto. Então vamos recapitular quais os atos que não podem ser revogados. Ato vinculado, ato que já produziu seus efeitos, ato que gere direito adquirido, meros atos administrativos, como uma certidão, como um voto, e ato que faça parte de um procedimento. É uma limitação material ao poder de revogar. Espero que você tenha anotado tudo, bons estudos e até a próxima aula.